ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudem, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então, ainda dá tempo que eu quero falar sobre a Venezuela e sobre Maduro. Que confusão isso essa semana, hein? Vamos ler aqui de novo a notícia que, mais uma vez, está disponível no meu locals.com. No caso, não coloquei apenas essa notícia, mas coloquei também uma análise do Trump para assuntos geopolíticos. Se você é meu apoiador no Locals, está lá fechada para os apoiadores. Tem uma análise em português sobre como os Estados Unidos estão vendo isso que está acontecendo. E é um pouco do que baseia aqui o que eu digo. Se você não acompanhou essa confusão, acompanhe, porque... aliás, inclusive, eu abri da análise, e eu não quero abrir a análise, eu quero abrir a notícia. Agora sim, com o bigode bonito do Nicolás Maduro, o programa ao vivo tem essas coisas. Ditadura da Venezuela. Maduro diz que a população aprovou a anexação de território. O estado de Essequibo seria dentro da Venezuela, em uma votação polêmica. Eu sempre digo teriam, porque eu parei de acreditar em Coelhinho da com apoio dos cidadãos em favor das medidas que podem levar à anexação de grande parte do território da Guiana. De acordo com a autoridade eleitoral da Venezuela, Alexandre de Moraes, venezuelano. Para quem não sabe, tem eleição em Cuba também. Coreia do Norte teve eleição agora, e os resultados são sempre esses, 95% de aprovação. Maduro expressou sua grande satisfação com os resultados numa publicação no Twitter. Detalhe que o ditador da Venezuela está liberado para vocês no Brasil, mas o meu Twitter não. Anunciado por Maduro 10 de novembro. A controvérsia entre os dois países sobre a região de Essequibo ou da Guiana Essequiba se estende por mais de um século. E o que acontece é que acharam petróleo pra caramba nessa região. Petróleo pra caramba. E aí o Maduro, ele olhou e falou assim: o dinheiro dos outros aqui na Venezuela acabou, então eu vou atrás do dinheiro dos outros fora da Venezuela. E aí ele fez um referendo com as seguintes perguntas. Pergunta numa imposta de forma fraudulenta, pouco tendencioso o plebiscito. Pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa nos privar de nossa Guiana Essequiba. Você concorda com isso? Isso é uma pergunta no plebiscito na Venezuela. Para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e a Guiana em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba. Item 3. Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana Essequiba? Ou seja, a única entidade que estaria equipada que é quem trata desses assuntos na comunidade internacional, as coisas. Você concorda em se opor por todos os meios, isso é importante, conforme a lei, a reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um mar pendente de delimitação ilegal, em violação ao direito internacional? Os caras estão no mar deles. Esse é interessante. Quinta pergunta. Você concorda com a criação do Estado da Guiana Essequiba, um Estado venezuelano, né, da Guiana Essequiba, e com o desenvolvimento de um plano de acelerar acelerado de atenção integral à população, à entidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando consequentemente esse Estado no mapa e no território da Venezuela, ou seja, Estado de, 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, assimilação forçada. Então, um dia você acorda e fala assim, está aprovado, ele não obriga o governo venezuelano efetivamente a anexar a nacionalização compulsória, assimilação populacional. Mas, claro, né, uma coisa é o Maduro fazer esse decreto no venezuelano de Essequibo, concede nacionalidade venezuelana a todo mundo. O dela, ela é uma floresta amazônica densa, ou então envio de tropa terrestre pela fronteira é impossível. Então tem que mandar por via aérea, de logística incrível, muito além da capacidade das Forças Armadas venezuelanas, Guiana. Então, claro, e depois que isso aconteceu, as logísticas são imensas. Então, parece que neste momento, a opção do Maduro é retórica.
puramente retórica. Mas, se colar, colou. Então você pode começar, por exemplo, com simplesmente medidas administrativas. E você vai criando um processo. Obviamente, você cria uma peça de propaganda muito útil para ele dentro da Venezuela. Então você pega o outro lado dessa história, é como que os Estados Unidos se posicionam diante disso. E quando eu digo que o Departamento de Estado do governo do Biden, composto por uma cambada de debilóides, tal qual o Itamaraty brasileiro, vocês acham que os diplomatas, vocês acham que esses caras são bons? Eu conheço vários. Os caras são umas bestas. Não estou exagerando. E dá para provar isso, porque há poucas semanas atrás, esse Departamento de Estado do Joe Biden, ele, não dá nem para dizer que é do Joe Biden, porque o Joe Biden é um zumbi, coitado. Ele anunciou que ia retirar uma série de sanções, fez uma reunião, portas fechadas com Maduro, e disse que ia retirar uma série de sanções sobre a Venezuela. E disse que ia fazer isso em troca da Venezuela prometer mais transparência nas eleições. E é claro que é absolutamente ridículo. Há uma criação de uma crise regional que ameaça os investimentos na região. Fica todo mundo inseguro. E o que acontece é que os Estados Unidos têm uma relação boa com a Guiana. Vários postos de petróleo na Guiana são operados por empresas americanas. Essas que ficam agora numa situação de medo. Então, se você acha que os Estados Unidos entraram em guerra no Iraque, por exemplo, por causa do petróleo, o que você acha que eles devem estar pensando no caso da Guiana? A gente invadiu o Iraque. O que você acha do caso da Guiana? As Forças Armadas Americanas dos Estados Unidos, elas fazem um exercício multinacional todo ano na Guiana, o chamado Trade Winds. O Exército dos Estados Unidos acabou de enviar uma força de assistência de segurança para a Guiana. E há vários exercícios bilaterais frequentes com a Marinha dos Estados Unidos, com a Guiana. As relações azedaram um pouquinho quando os Estados Unidos não ajudaram a Guiana, um erro de não ajudaram a Guiana a obter um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento para construir. O Biden era lobista de setor de óleo e gás, mas graças a isso a China começou a dominar boa parte do petróleo guianense, que está dividido entre Estados Unidos e China. E não por começaram a escalar justamente depois dele voltar de onde? De Pequim. Justamente Pequim. E tem um navio de carga iraniano com armamento e equipamentos militares, etc., que está a caminho de Puerto Cabello, que pode catalisar ainda mais as preocupações, as provocações militares da Venezuela. Então, óbvio que você não sabe quantos americanos estão dispostos a se envolver no conflito, mas caso Maduro se engrace com a Guiana, a situação da administração do Biden vai ficar no mínimo ridícula. Principalmente considerando, primeiro porque o resultado do alívio das sanções foi desastroso, mas segundo por você considerar toda essa questão do discurso de soberania territorial, e o Maduro pode invadir a Guiana aqui no quintal americano, cheio de empresas balido. E o Brasil? Vou falar do Brasil especificamente. Ora, é impensável que o Maduro tenha tomado qualquer uma dessas ações sem saber se ia ter a benevolência do Lula. O Lula certamente foi consultado. O que eu digo é que certamente, quase que certamente, o Lula não consultou as Forças Armadas. Primeiro porque o Lula acha que sabe alguma coisa de tudo. Ele é o cara que acha que resolve conflito internacional. Ele lembra da promessa dele. Mas social, caiação de meio fio e plantio de árvore. Os caras conseguiram transformar as Forças Armadas, não as pessoas todas, mas a instituição, em uma ONG ambientalista e uma empresa de manutenção de jardim. Que é quem deveria estar dando o palpite, quem deveria estar coordenando as ações do Brasil. E, no entanto, o Ministério da Defesa mandou 130 homens para lá. Então,
Vejam o ridículo. Vejam o ridículo. O Brasil quer se colocar como grande potência regional. Quando os Estados Unidos entram em qualquer ameaça de conflito, vejam agora, no caso, por exemplo, de Israel, ou também no caso da Coreia do Norte, o que eles fazem? Eles mandam o USS Ronald Reagan com seu strike group inteiro. É para entrar em guerra? Não. Engracem. O que o Brasil faz? Manda 130 caiadores de meio-fio. Vão matar mosquito, vão capinar terreno. É muita vergonha, é muita humilhação. É muita. Na nossa fronteira, envolvendo Venezuela, Chile, até Irã, Estados Unidos, Guiana. Mas que cagada. E é esse o estado do mundo atual. Um estado onde nós estamos sendo governados por um bando de incompetentes. Tem os incompetentes e os mal-intencionados, e tem os incompetentes mal-intencionados. E essa é a situação na fronteira do Brasil. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? É a vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. Mas as pessoas têm que assinar os serviços que elas valorizam. Elas têm que valorizar os profissionais que dão a voz a elas. E eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário. O lançamento do Fio Diário passa por isso daí, Marco. É um ato de coragem, com certeza. Aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso, enquanto não nos tolherem, não nos censurarem, não nos prenderem e não nos matarem. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.